Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos de suas casas, suas famílias, e vamos apresentando a Deus as nossas orações e as nossas necessidades. Estamos celebrando, na intenção de 7º dia de falecimento de Evaldo Teixeira de Oliveira, 30º dia de falecimento de Antônio Cícero Neves e 4 meses de falecimento de Maria da Penha Ferreira Maia. Nós de casa vamos colocando as nossas intenções nesse terceira semana, né, o terceiro domingo. A missa hoje antecipada no sábado, né, na parte da tarde. Então já celebramos a festa do terceiro domingo da Páscoa. Então podemos colocar as nossas intenções. Não sei se tem alguma pessoa fazendo algum pedido, mas podemos fazer os nossos pedidos pelas redes sociais. E vamos rezando pela família, por aqueles que pedem as nossas orações, sobretudo pelos doentes da nossa comunidade. Por isso estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E agora vamos pedir perdão a Deus, reconhecendo nossos pecados, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. E que o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Só vós sois. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz.
Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ele dominasse. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua esperança me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com fraqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de vossas coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus
Iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. E esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando a palavra de Deus, vamos tirar uma mensagem para nós nesta missa, que é sempre na parte da tarde. No sábado já se celebra o domingo seguinte. Então essa reflexão nesse terceira semana da Páscoa. Nós estamos diante de um evangelho que nós já ouvimos muitas vezes em encontros, retiros, até mesmo em casa. Nós com a família já devemos ter meditado sobre esta palavra do evangelho dos discípulos, conhecido como discípulos de Emaús. Mas antes de falar do evangelho, nós temos essa experiência contada mais uma vez, nos Atos dos Apóstolos por São Pedro. E Pedro
ao fazer essa experiência de um Deus que está vivo, né? Não um Deus que está morto. Se você acredita em alguma coisa que está morta, você não vai ter reação, né? Então Cristo, é por isso que há necessidade de nós cristãos fazermos essa experiência feita pelos apóstolos do Cristo ressuscitado. E aqui ele vai tomar elementos do Antigo Testamento, né, para dizer no seu discurso sobre a vida de Jesus. Ele começa dizendo: homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vocês sabem. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando-o numa cruz. Então, é claro que esse é o anúncio, né, que nós temos que fazer, que é chamado pela igreja o querigma, né? Você anuncia a vida pública de Jesus, a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte de cruz, mas também a ressurreição. Isso é o querigma da igreja, é o centro do anúncio, né, que os apóstolos fizeram e que nós somos chamados a dar continuidade nesse anúncio. Então Pedro, ele se encoraja, porque eles estavam com medo, né, até então, mas na medida que eles vão percebendo e fazendo essa experiência do Cristo ressuscitado, aquele medo ele vai desaparecendo. Então eles tomam uma nova postura diante da missão. Aquilo que antes deixavam triste por imaginar que aquela vida de Jesus tinha sido acabado ali, era uma maior frustração, né? Quantos de nós já nos frustramos diante de tantas coisas, né? Ontem, hoje, quantas coisas que acontecem que nos deixam perplexos e frustrados. Então os discípulos, isso nos leva ao desânimo, ao medo, nos causa uma certa insegurança. Mas quando a gente tem a clareza, né, como por exemplo esse evangelho dos discípulos de Emaús, eles abandonaram a comunidade, estão caminhando, estão buscando um sentido para tudo aquilo. E muitos de nós podemos também ter até saído de comunidades e estar buscando um sentido de uma vida que até então para ele tinha, mas depois isso foi sendo desfeito por várias frustrações que vão acontecendo na nossa vida, ou às vezes um mau acolhimento, né? Um mau acolhimento nosso, ou do padre, ou do próprio leigo para com o leigo, né? Isso tudo acontece na comunidade. Mas eu imaginava que a comunidade era um lugar de amor, era um lugar onde as pessoas se abraçam, né, e se ajudam, se acolhem mutuamente e se ajudam. E de repente você começa a perceber alguns elementos ou alguma situação, né, que te frustra, né? Então eles deixam a comunidade. Aqui eles estavam frustrados porque tudo aquilo que eles tinham visto, ouvido, né, tinha caído por terra. Mas e foi no caminho da vida. É no caminho da vida, nas nossas tristezas, com as nossas frustrações, que nós vamos encontrar com Jesus. É no caminho da vida, é nesse caminhar da fé, é que nós vamos encontrar, ou através da alegria, ou através da tristeza, ou através da saúde, ou através da doença. Mas nós encontraremos esse Cristo ressuscitado porque Ele nos persegue. Perseguir no bom sentido, Ele quer nos atrair novamente para Deus, e para isso nos chama para viver e fazer essa experiência. Então não foi os discípulos que foram atrás de Jesus, Jesus foi ao encontro deles na sua decepção,
na sua frustração. Quantas coisas nos deixam frustrados, quantas coisas às vezes nos causam medo e insegurança nesse nosso caminho. Então Jesus é Ele que toma a iniciativa e se aproxima de nós. E dependendo do tamanho da nossa frustração, muitas vezes a gente não consegue perceber a sua presença, como os discípulos de Emaús não perceberam num primeiro momento, mas foi a partir dos gestos que ele fazia e a forma com que ele tratava as pessoas, no partir do pão, na partilha, né, eles conseguiram perceber que de fato se tratava de Jesus e que Deus tinha ressuscitado. Que nós também possamos, nesse nosso caminhar na fé, justamente nesses momentos difíceis, até de compreender o porquê. Muitas vezes nós nos perguntamos, né, a gente vê falar, olha, fazia 100 anos, né, que não se vivia, né, uma situação igual essa de pandemia. Parece que a última eles falam da gripe espanhola, isso? Né? Há 100 anos atrás, que também levou muita gente ao óbito, e hoje nós estamos vivendo, mas é um momento especial, né, que nesse nosso caminho dessa pandemia, nas nossas casas, nos lugares por onde nós passamos, é um momento oportuno para nós testemunhar Cristo ressuscitado, porque essa é a missão da igreja. A igreja, como fala o Papa Francisco, é uma igreja de saída, não é uma igreja presa em 4 paredes. Esse é o momento da pandemia na nossa casa, testemunhar Cristo ressuscitado, os lugares por onde a gente passa, porque a igreja ela não pode ser só de 4 paredes. Essa nossa casa de oração é um lugar onde nós somos chamados para fortalecermos uns aos outros na fé, para que possamos testemunhar o Cristo ressuscitado no mundo, cada um com o seu dom, com o seu jeito, com a sua maneira, né? E que a única maneira que tem que ser de todos é o amor, é a gratidão, a misericórdia, né, uns para com os outros. Que Deus nos abençoe e abençoe as nossas famílias, nossos fiéis, nossos paroquianos, amigos e todos aqueles que nos acompanham. Por isso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora nós vamos renovar a nossa fé, rezando, né, professar a nossa fé nesse Cristo ressuscitado, né, nesse querigma, né, de Cristo que passa pelo sofrimento, Cristo que passa pela morte de cruz, Cristo que passa pela ressurreição e nos chama para segui-lo. Por isso rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, irmãos e irmãs, iluminados pela presença de Cristo ressuscitado, que aqueceu os nossos corações pela palavra proclamada, preparemo-nos para encontrá-lo na comunhão, suplicando com os discípulos de Emaús, rezando todos juntos. Ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fragilizados, ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos tentados, ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fracos diante do mal, ficai conosco, Senhor. Quando nos deparamos com tanta desigualdade social, ficai conosco, Senhor. Quando vemos o planeta ser destruído pela ganância, ficai conosco, Senhor. Quando nossa fé parece insuficiente, ficai conosco, Senhor.
Quando vos reconhecemos na Eucaristia, ficai conosco, Senhor. Quando desejamos caminhar contigo em sínodo arquidiocesano, ficai conosco, Senhor. Estas são as orações que a nossa Igreja de São Paulo nos apresenta, que nós rezamos por várias situações, mas também podemos coletar as intenções daqueles que nos acompanham, das nossas famílias. Temos alguma intenção? Temos sim, Padre. Tem o Laudir Ribeiro, que pede pelos doentes e moradores de rua. A Cleidiane Gomes, que pede para com sua família. A Terezinha Leonilda Pacheco, que pede por todas as famílias e pela saúde física, mental e econômica de todo mundo. A Neuzete pede pela saúde da sua família e do enfermeiro Cleito, que está na UTI com o Covid-19. Tem a Antônia Veloso, que pede saúde para o mundo inteiro. Deixa eu ver quem mais. A Cleidiane Gomes, mais uma vez, que pede pela Charlene Soares, a Joyce Estela e Leise Gomes. A Baula Aparecido também, que pede por todas as famílias. A Volene Vitor, que pede saúde para a Daniela Ribeiro e seu Heleno e todos os enfermos. A Maria Silva, que pede por sua família, pelos amigos e pelo mundo inteiro. E a Ivanilda, que pede oração para todas as pessoas que perderam seus entes queridos, inclusive os médicos, os cientistas e os irmãos de rua. Ela pede também por todas as crianças do mundo inteiro. Deixa eu ver quem mais. E essas são as nossas intenções. Também, além das intenções aqui mencionadas, vamos rezando por aquelas que ficaram em nossos corações. Por tudo isso, estamos pedindo pelo mesmo Cristo que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E do trabalho humano, que agora vos apresentamos, que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, que para nós se vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Então agora vamos orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja de fato aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas
da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhes também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente, unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E eis sobre o altar o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, os bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo, Dom Luís Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, que estamos celebrando hoje o 7º dia, Evaldo Teixeira de Oliveira, que chamastes deste mundo a vossa presença, concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Com fé, amor e esperança, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. E eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno em que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os nossos avisos. Amanhã nós teremos a missa às 10 horas. Agradecemos aos nossos dizimistas e também aqueles que nos ajudam, por estar nos colaborando com o dízimo e também com as suas ofertas, nesse tempo difícil para as famílias, nesse tempo difícil para as igrejas, para nós, mas vocês nunca nos deixaram de sustentar, essa igreja. E agradecemos a Deus pela vida de todos, e assim nós vamos fazendo a nossa caminhada. Nós temos também, era no dia 5 a Romaria, Isso, dia 3. Dia 3, e o cardeal sugere, e pede para que as famílias rezem o terço em suas casas. Podem começar na quarta, quinta e sexta, 3 dias.
4 dias, sábado. Então, começando, essa é uma orientação do nosso pastor, né, do Odilo, nosso arcebispo, e que nós depois no domingo possamos acompanhar a Santa Missa, que será transmitida lá de Aparecida, né, o cardeal do Odilo e mais os bispos auxiliares estarão lá em Aparecida rezando essa missa que é a Romaria, né? Já é a 119, né? Romaria da Arquidiocese, e essa é a primeira vez que não podemos ir. Então ele pede que as famílias rezem o terço em suas casas, quarta, quinta, sexta, sábado, nos preparando, né, para essa grande romaria, peregrinação da Igreja de São Paulo ao encontro da Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida. E nesse nosso terço também coloquemos, né, a Deus que nos ajude a entender esse momento, mas sobretudo, né, que os cientistas, os médicos possam encontrar uma vacina, um remédio para minimizar a dor daqueles que estão já passando por essas dificuldades. Rezemos para que esses momentos sejam fortificados pela nossa fé e que Maria esteja sempre no nosso caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, fiquemos em nossas casas e que Ele fique conosco. Graças a Deus.